Eu queria saber sobre a Operação de Criciúma, que eu li muito sobre, e eu sou de Santa Catarina, eu achei um negócio bem impressionante que pode dar um filme aí, já que eu sou do cinema. Sem dúvida. O que você achou daquilo lá? Todo mundo tava pedindo pra eu falar desse assunto e eu tava me reservando em não falar. Você não tem 10 quadrilhas no Brasil inteiro, você não tem 10 quadrilhas de roubo a banco daquele porte. Você tem mais 5, 6 quadrilhas. Os grandes policiais que trabalham com roubo a banco, do DEIC, tanto de São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados, alguns policiais do Nordeste que investigam aquelas quadrilhas do cangaço, já ouviram falar no cangaço nordestino, que entra na cidadezinha? Tem esses criminosos mapeados, a gente sabe quem que é. Você sabe quem que é. Só que qual que é a grande dificuldade ali que a população tem que entender? É colocar o desgraçado na cena do crime. Porque eu jogo limpo, eu sou policial, entendeu? A coisa é muito inversa, assim, eu preciso ter sorte uma vez. Se eu tiver uma sorte uma vez, eu meto ele na cadeia. O ladrão tem que ter sorte sempre, porque ele quer sempre fugir. Então se ele não tiver sorte, eu pego ele. Mas a minha sorte, ela tem que vir corroborada de um negócio chamado prova. Então, se ele chega lá, eles chegam às vezes de luva, máscara, balaclava. Pra vocês terem uma ideia, uma quadrilha dessa, você acha que o cara sai de São Paulo e vai até Criciúma armado de fuzil? Não. As armas vão antes, todas desmontadas. Vamos falar um pouco de filme, né? Não é filme, é verdade. As armas vão todas antes, todas desmontadas em vários carros. Eles vão alugar um sítio, uma chácara. Vai ter um cara, dois trouxas lá, dois armeiros que vão montar as armas todas. Vai montar aquele arsenal. Eles têm um planejamento. No dia do crime, cada ladrão dos mais fortes, porque ali, como em qualquer lugar, você tem a mão de obra, o núcleo duro, que é 5, 6 caras, que são os caras que são os donos do crime. Gente, os dois polos os dois seriados do Netflix para você entender o mundo do crime, do roubo e o mundo do crime do tráfico. Casa de Papel e Narcos. É bem romanceado, mas é aquilo. Então eu tô falando agora da Casa de Papel. Escritos por bandidos, imagina os caras que... Então assim, a gente tá na Casa de Papel. Então assim, toda aquela cena, aquilo tudo calculado, um deslocamento daquele, o ladrão que é o cabeça, ele vai chegar na cidade, em Criciúma. Não vai chegar em Criciúma. Ele vai chegar em alguma cidade perto de Criciúma, área rural, onde tá as armas, pra ele pegar, se armar e ir pra cena do crime. Ele vai pra lá com um carro bom, com a mulher dele, com o filho. E a mulher dele, o filho e a criança vão pegar ele no ponto 2, que não é o ponto 1, equipa no ponto 1, rouba o ponto 2, e desequipa no ponto 3, na esquina já entra num carro com uma mulher, criança, tal, com outra roupa. Caralho, é tipo... Pega a filmagem da cena do crime, só o olho pra fora. É tipo filme. Você acha que existe uma troca uma troca de informação do tipo roteiristas que tem porque às vezes eu vejo uns filmes que eu falo, cara, daria certo um crime sendo feito dessa... Não é perigoso? É só estudar. A história do crime. Se você pegar os grandes crimes, os grandes roubos da história, avião pagador, tal. Não, a história do crime mostra como o crime foi montado. Caralho. Então, você fez uma pergunta, eu tô te mostrando a dinâmica desse crime. Tem muito planejamento. É extremamente elaborado, mas esse planejamento tá girando em torno de 5 pessoas e as outras 45 é mão de obra, que vai receber 5 mil reais, 10 mil reais, 5 mil reais. Que é o que vai tomar o tiro também. Como tudo. Tudo. O traficante fodão é um, o resto é tudo mão de obra. O empresário mega milionário é um, o resto é tudo mão de obra. É tudo. Então, assim, aquilo, para concluir meu posicionamento, eu preciso de subsídio. A polícia precisa de instrumento legislativo de trabalho. Como é que eu coloco um desgraçado daquele na cena do crime? DNA. Que caiu um fio de cabelo. Então, você tá entendendo? Pra ele ir lá roubar e colocar a máscara é a coisa mais fácil. Pra eu conseguir condenar... Porque quem busca a condenação é o delegado. Quem produz a prova é o delegado. O juiz decide, o promotor acusa. Mas acusa em cima da prova pronta que eu já dei. Eu que tenho que provar que ele tava naquele dia, naquela hora. A antena do celular dele mostra que ele tava lá, não sei o que lá, tal. Mas isso não tinha que ser o contrário? Por exemplo, tu me falou que tem 5 ou 6 quadrilhas. Ela mas não você está sendo monitorada, por exemplo? Por mais que você esteja monitorando, o cara é muito inteligente. Na hora de você encaixar o líder da quadrilha na cena do crime, eu tô sendo muito verdadeiro, tá? Você tem muita dificuldade técnica. Às vezes, o que eu falei pra você sabe que o cara é ladrão, que ele no dia 15 de dezembro tá indo pra praia, mas você olha no olho dele, você não conseguiu colocar ele em nenhuma. É igual o Pablo Escobar, cara. Quantas vezes ele fugiu, Isso. Ele foi quebrando o celular, ele tá um passo à frente do que a legislação permite. Por isso que às vezes existe uma briga, na minha opinião, entre direitos humanos, não direitos humanos que a gente tá... Mas assim, entre uma galera e outra galera, que o policial fala, irmão, não vai dar certo eu prender esse cara se eu seguir todos esses protocolos que vocês estão querendo jogar pra gente. Nenhum. Eu não vou conseguir prender. E aí fica essa disputa do tipo assim, tá, vocês querem usar esse protocolo? Eu não vou conseguir prender, porque esse cara ele é criminoso, ele tá à margem. Ele tá à margem, ele tá lendo a regra.
Tem uma regra, ele pra tá ele lendo não tem regra. e ele está fugindo da regra. Maurício, a gente tá numa troca de tiro no meio dos Você tem regra e ele não. No meio dos jardins. Eu tenho que olhar se vai ter, resvalar, tirar, tal. É jogar futebol, você jogando futebol. Você é o Real Madrid contra um time que pode fazer gol com a mão. Só Qual que- a chance desse ganhar? Só que eu vou defender a polícia, tá? Não, lógico. Eu vou defender a polícia e falar assim, Porque ó, esse Real Madrid é melhor do que então, esses assim, caras. Mas assim, embora eles tenham toda essa vantagem, é o que eu te falo, eu preciso ser bom e dar sorte uma vez. Ele precisa dar sorte sempre. É o Real Madrid contra um time que está sem regra. Mas o Real Madrid é mais preparado do que esse time sem regra, embora esse time sem regra saiba até fazer o jogo. Você tá falando negócio de Criciúma, é isso, né? Os caras então estavam lá, para resumir... Para eles- resumir, a gente precisa de mais investigação, mais técnica, porque essas quadrilhas giram, é igual o filme A Casa de Papel. São quadrilhas de 50 que giram em torno de 5 pessoas. E essas 5 pessoas, que é uma quadrilha de 5, eu falo para vocês que não tem 10 quadrilhas dessa de 5 no Brasil. Só que cada uma dessa consegue recrutar uma mão de obra de 30, 40 e fazer um grande roubo, entendeu? Tem investimento? Os caras investem? Existe um investimento? Caralho, meu delegado. Ah, claro. O tráfico investe, alguém investe. Alguém aluga as armas, alguém aluga os coletes. Pois É é. um filme, é um filme. Busca-se o investidor. O ladrão que tem a informação, o ladrão fodão que tem a informação, ele tem informação, mas ele não financia, porque ladrão não tem muito dinheiro. Ladrão é vagabundo, ladrão rouba e gasta, rouba e gasta, rouba e gasta. O que é trabalhador, ele rouba e depois que ele roubou, ele vira traficante. E aí ele tem um fluxo de caixa constante. E aí esse ladrão vagabundo que tem informação, mas que é um puta de um ladrão, que é um ladrão de banco, ele vai pedir financiamento pro traficante. Fala, bota um dinheiro aqui para alugar as armas, tal, que eu vou roubar 1 milhão, 2 milhões, tal, e te pago com juros. É sem contar que É o mundo do crime. O submundo existe.